A Carla Zambelli foi condenada criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal e o STF determinou ainda a perda do mandato dela, que é deputada federal. E aqui nesse vídeo vocês vão entender tudo, do que ela foi acusada, pelo que ela foi condenada e se o STF realmente poderia determinar por conta própria a perda do mandato da deputada. Vamos lá, meus amigos, antes de qualquer coisa, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho e ative as notificações. A gente está toda hora postando conteúdo novo e se você ativar as notificações, você vai ficar sabendo em primeira mão quando sair coisa nova aqui, beleza? Bom, do que é que eu estou falando? Eu estou falando da ação penal 2428. Ação penal 2428. Ela foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra a Carla Zambelli e o Walter Delgatti Neto. Tá? Então nós tivemos dois réus nessa ação penal. Essa ação penal não tem nada a ver com aquele fato que ocorreu nas vésperas das eleições presidenciais de 2022, quando a Carla Zambelli saiu pelas ruas de São Paulo com uma arma na mão perseguindo uma pessoa. Inclusive, esse fato foi muito polêmico. Os apoiadores do Bolsonaro dizem que ele só perdeu as eleições em 2022 por conta disso que a Carla Zambelli fez nas vésperas das eleições. Mas essa ação penal aqui, 2428, não tem nada a ver com isso. Esse fato, inclusive, vai ser julgado criminalmente pelo STF ainda. Mas nessa ação penal 2428, nós tivemos outro fato sendo julgado. Que fato foi esse? Foi o fato de que a Carla Zambelli, em conjunto com o Walter Delgatti Neto, que é um hacker, hackeou os sistemas de informática do Poder Judiciário. E, uma vez dentro do sistema do Poder Judiciário, emitiu documentos com conteúdo falso. Então, nessa denúncia da PGR, a gente teve dois crimes sendo imputados à Carla Zambelli e ao hacker Walter Delgatti Neto, que ficou bem conhecido, inclusive, nos meios de comunicação. O crime de invasão de dispositivo de terceiro e o crime de falsidade ideológica. Segundo a denúncia e segundo o que ficou registrado na decisão do STF, quem invadiu, quem executou o ato não foi a Carla Zambelli, foi o hacker Walter Delgatti Neto, mas a mando intelectual da Carla Zambelli, que fez um combinado com ele, e por aí vai. O Walter Delgatti Neto, então, invadiu os sistemas do Poder Judiciário e, uma vez dentro do sistema, ele produziu diversos documentos com conteúdo que não correspondiam à verdade. Ele que inventou aquele conteúdo. Então, por exemplo, ele expediu alvarás de soltura de determinadas pessoas. Ele expediu mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Vocês certamente ouviram falar disso nos meios de comunicação na época. Pessoal falando, nossa, houve expedição de mandado de prisão do Alexandre de Moraes. Ele também expediu um documento determinando a quebra de sigilo bancário do Alexandre de Moraes, determinando o bloqueio de recursos financeiros existentes em nome do Alexandre de Moraes. Então, um monte de coisa. Ele falsiou vários documentos. Então, por isso, os crimes de invasão de dispositivo de terceiro, que é o crime de hackear, né? E o crime de falsidade ideológica, por conta desse conteúdo falso que ele colocou nesses atos do Poder Judiciário, certo? Bom, essa ação penal, 2428, ela, na verdade, ainda está sendo julgada. Quem está julgando é a primeira turma do STF. Mas por que ela ainda está sendo julgada se eu falei que a Carla Zambelli já foi condenada? Pelo seguinte, esse julgamento dessa ação penal está acontecendo no ambiente virtual do Supremo Tribunal Federal. E quando nós temos um julgamento virtual, como é que as coisas ocorrem? A gente tem um dia de início do julgamento e esse julgamento dura alguns dias. E durante esse intervalo de tempo, que geralmente é de uma semana, os ministros que compõem o órgão julgador podem apresentar os seus votos. No caso das turmas do STF, o STF tem duas turmas, né? A primeira e a segunda. Cada turma do Supremo é composta por 5 ministros. A primeira turma é composta por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux, certo? E nesse caso, o Alexandre de Moraes é o relator do processo.
No dia que iniciou o julgamento, Alexandre de Moraes foi lá e depositou o voto dele, colocou o relatório do processo e o voto dele. E depois dele, mais 3 ministros já votaram também, o Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, todos concordando com o Alexandre de Moraes. Então a gente já tem a maioria formada para condenar. O Alexandre de Moraes votou pela condenação e a gente já formou a maioria concordando com ele. Então, ainda que o Fux, eu estou gravando o vídeo na segunda-feira, dia 12 de maio, tá? O julgamento iniciou na sexta-feira passada e vai até a próxima sexta-feira. Então, ainda que o Fux coloque o voto dele lá discordando do Alexandre de Moraes, não vai ter nenhuma repercussão no julgamento, porque a gente já tem a maioria formada concordando com o Alexandre de Moraes, beleza? E o que foi então que essa condenação da primeira turma do STF determinou? Condenou a Carla Zambelli pelos crimes de invasão de dispositivo terceiro e de falsidade ideológica, condenou a pagar indenização por danos materiais e morais e determinou a perda do mandato imediata da Carla Zambelli, certo? A gente vai chegar lá, daqui a pouco no vídeo, a gente vai ver o teor exato do que foi que o Alexandre de Moraes falou no voto dele. A gente vai ver, eu trouxe aqui nos nossos slides. Mas antes de chegar lá, a gente precisa passar por uma questão jurídica que é muito importante, que é o seguinte: o STF realmente pode, e ele poderia ter feito nesse caso, determinar a perda do mandato de um parlamentar em virtude de uma condenação criminal? Ou a perda do mandato tem que ser necessariamente decidida pela Casa Legislativa, no caso, pela Câmara dos Deputados? Então imagina, o parlamentar é condenado criminalmente, e aí a grande questão aqui é, a própria decisão que condena já pode falar que ele perdeu o mandato automaticamente, e aí a Casa Legislativa só declararia que houve a perda, ou, condenado criminalmente o parlamentar, a Casa Legislativa dele ainda tem que deliberar, discutir, decidir, votar se ele deve perder ou não o mandato. Essa é a grande questão. E olha só, o regime jurídico de perda de mandato dos parlamentares federais está estabelecido em um artigo específico da Constituição, que é o artigo 55. Esse artigo traz 6 hipóteses em que os parlamentares federais perdem o mandato. E aí, lá nos parágrafos 2º e 3º desse mesmo artigo, a Constituição diz em quais dessas hipóteses a perda do mandato vai ser automática, ou seja, ocorreu a hipótese, o mandato está perdido. E aí a Casa Legislativa só declara que houve a perda. E em quais dessas hipóteses a perda não é automática e a Casa Legislativa ainda tem que debater, tem que deliberar, tem que votar e decidir se vai haver ou não a perda do mandato do parlamentar naquele caso. Então você já percebe que a gente tem os 2 tipos de situação. Nós temos situação em que o parlamentar perde o mandato de forma automática e temos situação em que a perda do mandato depende de uma deliberação da Casa Legislativa, certo? E a grande questão aqui é, em qual dessas situações a condenação criminal do parlamentar se encaixa? É uma hipótese de perda automática do mandato? Ou é uma hipótese em que depende, em que é necessário haver a deliberação da Casa Legislativa para haver a perda do mandato? A gente vai entender isso aqui daqui a pouquinho, tá? Antes, vamos ver quais são as hipóteses de perda do mandato parlamentar que estão previstas na Constituição Federal. Olha só, lá no artigo 55, eu vou jogar na tela para vocês porque fica mais fácil visualizar. No artigo 55, a Constituição fala o seguinte, olha só. Ela fala assim: perderá o mandato o deputado ou senador, ou seja, o parlamentar federal, primeira hipótese, inciso 1, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Essa hipótese não interessa para a gente aqui neste vídeo, porque aqui a gente está tratando de perda do mandato por condenação criminal, e aqui não envolve a condenação criminal, tá? Hipótese 2, inciso 2 aqui, ó. O parlamentar cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Também não interessa para a gente, porque não trata de perda do mandato em decorrência de condenação criminal. Agora, atualmente, a gente tem uma situação de iminente ou possível perda de mandato de parlamentar no Congresso Nacional envolvendo um deputado federal. Esse deputado se chama Glauber Braga. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, se viram alguma notícia sobre isso nos meios de comunicação, mas o Glauber Braga é um deputado federal e ele está respondendo por quebra de decoro parlamentar na Câmara dos Deputados porque em 2024 expulsou da Câmara dos Deputados um cidadão com violência física.
E aí houve o pedido de cassação do mandato dele por quebra de decoro parlamentar. E aparentemente existe uma grande possibilidade de a Câmara acolher esse pedido e cassar o mandato dele por conta desse fato, tá? Mas, novamente, não envolve aqui condenação criminal. Então, para o nosso vídeo aqui, que trata da Carla Zambelli, essa questão da quebra de decoro não é o que importa, tá? Seguindo aqui. O inciso 3 traz mais uma hipótese de perda do mandato por quebra de decoro, tá? E ele fala o seguinte: perde o mandato o deputado que deixar de comparecer em cada sessão legislativa. O que é uma sessão legislativa? Sessão legislativa, pessoal, é o ano. É o ano legislativo. Tá? Então, o deputado que deixa de comparecer em cada ano legislativo, a terça parte, ou seja, um terço, das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. O que são as sessões ordinárias? São os dias de trabalho. Dias de trabalho. Então, nesse caso aqui, a perda do mandato acontece quando o parlamentar falta, naquele ano, um terço dos dias de trabalho. Essa hipótese do inciso 3 é relevante para o nosso vídeo aqui? É relevante. Por quê? Porque a depender da quantidade de pena que é aplicada ao parlamentar que é condenado criminalmente, se ele é condenado à prisão, a pena de reclusão, e ele tem que cumprir pena em regime fechado por mais de 120 dias ou por 120 dias, ele já vai necessariamente faltar um terço dos dias de trabalho naquele ano. Então, por conta da quantidade de pena, ele incorre nessa hipótese de perda de mandato aqui do inciso 3. Porque ele vai ter que ficar muito tempo em regime fechado, que é aquele regime que você fica na unidade prisional full time, o tempo todo, e aí não vai conseguir comparecer ao trabalho no parlamento. Então ele vai faltar um terço dos dias de trabalho e vai incorrer nessa hipótese de perda de mandato. Então por isso é interessante, é relevante para o nosso vídeo, tá? Seguindo, a quarta hipótese, essa do inciso 4, o inciso 3 foi até repetido aqui nesse slide, né? Ficou repetido aqui, mas a gente vai falar agora do inciso 4. Ó. A quarta hipótese é essa aqui, ó, perde mandato o parlamentar que perdeu, tiver suspensos os direitos políticos. Isso aqui tem relevância para o nosso vídeo? Tem. Por quê? Porque a condenação criminal gera, de forma geral, tá, a suspensão dos direitos políticos. Está lá no artigo 15 da Constituição. Tá? Quinta hipótese, inciso 5. Então, essa do inciso 4 é importante, é relevante para o nosso vídeo, né? Inciso 5, quinta hipótese, perde mandato parlamentar quando o decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Essa hipótese não é relevante para a gente, porque é uma hipótese de perda do mandato por causa eleitoral. Causa eleitoral, tá? Inciso 6, perde o mandato o parlamentar que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Evidentemente, é uma hipótese que é relevante para o nosso vídeo, porque a gente trata aqui da perda de mandato decorrente de condenação criminal. Bom, então essas são as 6 hipóteses de perda de mandato do parlamentar federal. Algumas dessas hipóteses acarretam a perda do mandato de forma automática. Outras delas acarretam a perda do mandato se houver deliberação e voto da Casa Legislativa, votação da Casa Legislativa no sentido de determinar a perda do mandato do parlamentar. Então, são hipóteses em que a perda do mandato não é automática. Então, metade das hipóteses do artigo 55 acarretam a perda automática e a outra metade não. Quem é que diz isso? São os parágrafos 2º e 3º do artigo 55 da Constituição Federal. Vamos ver o teor desses artigos, eu vou jogar na tela também para vocês. Olha só, o parágrafo 2º fala das hipóteses em que a perda não é automática.
E o parágrafo 3º fala das hipóteses em que a perda é automática. Olha só, parágrafo 2º aqui, ó. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Se a perda do mandato aí será decidida, significa que ela é não automática, certo? Terá que haver uma deliberação e votação. Só vai haver a perda do mandato se a maioria dos membros da Casa Legislativa quiser. Parágrafo 3º fala o seguinte, ó. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, ou seja, 3, 4 e 5, né? Deixa eu fazer de novo aqui, ó. 3, 4 e 5. A perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada também aqui a ampla defesa. Tá? Então aqui, se a perda será declarada apenas, uma mera declaração, significa que a perda do mandato é automática. Ocorrendo uma dessas hipóteses, o mandato está perdido. A Casa Legislativa vai apenas o quê? Declarar que o mandato foi perdido. Tá? E aí só um detalhe, nos dois casos, tanto para decidir sobre a perda do mandato, quanto para declarar a perda do mandato, a gente tem que respeitar o direito de ampla defesa do parlamentar. Só que esse direito de ampla defesa terá extensões diferentes em cada uma dessas situações. Quando a Casa Legislativa decide sobre a perda do mandato, a ampla defesa é ampla, tá? Tem uma extensão muito maior. O parlamentar pode alegar todo tipo de matéria defensiva, inclusive, eventualmente, apresentar novos fatos e por aí vai. Já quando a perda do mandato é meramente declarada pela Casa Legislativa, a ampla defesa fica bem mais restrita, né? Ele não tem oportunidade de apresentar todas essas matérias defensivas. Por quê? Porque não tem como ele impedir a perda do mandato pelo fato que ocorreu, certo? Bom, quais são então as hipóteses em que a perda é automática e que a perda não é automática? Vamos recapitular aqui. Olha só. As hipóteses de perda não automática estão no parágrafo 2º, e são os incisos 1, 2 e 6. Vamos ver o que falam esses incisos. Os incisos 1 e 2, a gente viu que não interessam para o nosso vídeo, porque não tratam de condenação criminal. Já o inciso 6 interessa para o nosso vídeo, porque é aquela hipótese em que o parlamentar sofre uma condenação criminal com trânsito em julgado. Nesse caso, então, a gente aplica o parágrafo 2º, né? De modo que a perda do mandato não seria automática. Então, se o parlamentar simplesmente sofre uma condenação criminal, isso por si só não faria com que ele perdesse o mandato, segundo o artigo 55, parágrafo 2º da Constituição. Seria necessário haver uma deliberação da Casa Legislativa. Tá? Agora, e as hipóteses de perda automática? Estão no parágrafo 3º. E são os incisos 3, 4 e 5. Vamos ver o que eles falam. O inciso 3 é aquele que fala do caso em que o parlamentar falta a 1/3 dos dias de trabalho durante o ano, certo? O inciso 4 é o que fala da hipótese em que o parlamentar tem os direitos políticos perdidos ou suspensos. Nesse caso, a perda também é automática. E a gente viu que quando nós temos uma condenação criminal, a pessoa fica com os direitos políticos suspensos, enquanto durarem os efeitos da condenação, porque é o que prevê o artigo 15 da Constituição Federal. Tá? E o inciso 5 é o que fala que ocorre a perda do mandato quando houver decisão da Justiça Eleitoral. Essa hipótese a gente viu que não interessa para a gente. Tá? Bom, a gente já sabe, então, quais são as hipóteses em que a perda do mandato é automática e em que a perda do mandato não é automática, segundo o artigo 55 da Constituição Federal. Agora, a gente tem que entender como é que o STF aplica essas hipóteses. Qual é o entendimento que o STF vem tendo ao longo dos anos? Não é coisa nova, não, tá? Ao longo dos anos, sobre essa matéria.
Então o STF tem vários precedentes envolvendo condenação criminal de parlamentares federais, e nesses diferentes precedentes o STF foi evoluindo o entendimento dele sobre se a condenação criminal do parlamentar já acarreta automaticamente a perda do mandato ou se seria necessário haver deliberação da Casa Legislativa sobre isso, tá? Vamos fazer aqui uma análise, então, cronológica. Eu vou partir do precedente mais antigo para o precedente mais recente, inclusive o caso agora da Carla Zambelli, tá? Olha só, o precedente mais antigo que a gente tem é esse do plenário do Supremo, ação penal 565. Se eu estou bem lembrado desse precedente, ele envolveu o então deputado federal Nathan Donadon, tá? Eu estou aqui com a memória um pouco não tão precisa em relação a isso, mas tenho quase certeza que foi o caso do Nathan Donadon. Nesse caso, o que foi que o STF fez? Ele aplicou o inciso 6 do artigo 55 da Constituição Federal. E aí ele decidiu que a condenação criminal transitada em julgado não, olha aqui, não acarreta a perda automática do mandato parlamentar, devendo isso ser decidido pela Casa Legislativa. Por quê? Porque a gente viu que o artigo 55, inciso 6, deixa eu voltar aqui, ele fala que a condenação criminal transitada em julgado é uma hipótese de perda do mandato. Mas essa hipótese, segundo o parágrafo 2º do artigo 55, depende de deliberação da Casa Legislativa. Então, o puro e simples fato de haver uma condenação criminal do parlamentar não faz com que ele automaticamente perca o mandato. Tem que haver uma deliberação, discussão, votação da Casa Legislativa dele para a Casa Legislativa dizer se ele vai perder ou não o mandato. Só que daí a jurisprudência do Supremo não ficou nisso. Ela foi mudando. E aí depois desse julgamento, a gente teve um julgamento da primeira turma do STF, na ação penal 694. Nesse caso, o parlamentar foi condenado à restrição, à privação de liberdade e o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado. E nesse caso, ele teria que ficar mais de 120 dias nesse regime inicial fechado. E o que acontece quando ele tem que ficar mais de 120 dias em regime fechado? Ele vai faltar 1/3 dos dias de trabalho na Casa Legislativa. A gente viu isso. E nessa hipótese de faltar 1/3 dos dias de trabalho da Casa Legislativa, que está lá no inciso 3 do artigo 55 da Constituição, a perda do mandato é automática. A gente viu também, porque está lá no parágrafo 3º do artigo 55. Nesse caso, a perda do mandato é automática. Então, o que a gente teve nessa situação aí? A gente teve o seguinte, ó, a primeira turma do Supremo falou, quando a condenação acarreta mais de 120 dias em regime fechado, a perda do mandato é automática, porque o parlamentar vai faltar 1/3 dos dias de trabalho naquele ano. E aí, nessa hipótese, o STF diretamente falou, ó, o mandato está perdido. A mesa da Casa Legislativa vai apenas declarar a perda do mandato. Só que nesse caso, a primeira turma ela condicionou a quantidade de pena. Tinha que ser uma pena a mais de 120 dias em regime inicial fechado. Depois disso, a gente teve o quê? A gente teve um precedente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E ele falou o seguinte, a segunda turma divergiu da primeira turma. Tá? Que precedente foi esse? Ação penal aqui, ó, 996. Foi julgada em 2018. A segunda turma, veja, foi a segunda turma, não foi o plenário da STF. Ela falou o seguinte, ó, independentemente da quantidade de pena, sempre a perda do mandato vai depender de deliberação da Casa Legislativa. A segunda turma, ela falou o seguinte, quando houver condenação criminal, a gente vai aplicar sempre, independentemente da quantidade de pena, o inciso 6 do artigo 55, que fala que a condenação criminal é causa de perda do mandato, mas que combinado com o parágrafo 2º do artigo 55, a perda do mandato depende de deliberação da Casa Legislativa. Então a segunda turma do Supremo divergiu da primeira. E ela entendeu, aqui está escrito aqui, entendeu que mesmo em caso de condenação que exige cumprimento de pena por mais de 120 dias em regime fechado, a questão da perda do mandato deve ser decidida pela Casa Legislativa. Então a gente teve aí, em 2018, essa divergência entre as turmas do Supremo Tribunal Federal. Só que depois disso a gente teve um julgamento do plenário do STF. Foi um julgamento da ação penal 1044. Quem é que foi condenado nessa ação penal aqui? Vocês conhecem.
foi o então deputado federal Daniel Silveira. O caso dele ficou bem conhecido, tá? Daniel Silveira. Então ele foi condenado aqui. E nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, foi o plenário do STF, tá? Nesse caso, o plenário do STF decidiu que a condenação criminal acarretaria automaticamente a perda do mandato. E o STF não condicionou a perda do mandato automática aqui à quantidade de pena. Não condicionou. Nesse caso, é fato que ele foi condenado a uma quantidade de pena aqui que exigia cumprimento em regime fechado por mais de 120 dias, tá? Isso aconteceu. Mas quando o STF decidiu pela perda do mandato, ele não condicionou isso à quantidade de pena, né? Quando ele determinou a perda automática do mandato, ele não condicionou isso à quantidade de pena. Ele falou simplesmente o seguinte, ó, a condenação criminal do parlamentar acarreta a suspensão dos direitos políticos dele, e a suspensão dos direitos políticos, segundo o artigo 55, acarreta a perda automática do mandato. E também o Código Penal, no artigo 92, permite que a sentença condenatória determine a perda do cargo público, inclusive se for um cargo eletivo. Então o STF, ele meio que blindou aqui a questão. Blindou a questão e falou: a condenação criminal pode permitir a perda automática do mandato. E não condicionou isso à quantidade de pena. Tá? Olha o que o STF disse aqui. E aqui, lembrando, pessoal, foi o plenário do Supremo. Tá? O plenário determinou como consequência automática da condenação e sem espaço para deliberação da Casa Legislativa a perda do mandato do parlamentar condenado criminalmente. Quais foram os fundamentos? O fundamento foi o artigo 55, claro, e aí foi o inciso 3. O inciso 3 trata do quê? Ele trata da situação em que o parlamentar falta 1/3 dos dias de trabalho, tá? Mas também se fundamentou no inciso 4, que é aquele que fala que, ocorrendo a perda ou suspensão dos direitos políticos, o parlamentar perde o mandato, e essa hipótese é de perda de mandato automática, segundo a gente acabou de ver aqui, e também se fundamentou no inciso 6. O inciso 6 é aquele que fala que o parlamentar perde o mandato quando ele sofre condenação criminal. Essa é uma hipótese em que a perda do mandato depende de deliberação da Casa Legislativa. Só que o STF já tinha se fundamentado em duas hipóteses de perda automática do mandato. E uma delas não tem nada a ver com a quantidade de pena, que é aquele caso em que o parlamentar tem os direitos políticos suspensos ou perdidos. Então, por isso, eu explico novamente para vocês. Nesse precedente do Daniel Silveira, o STF decidiu que a perda do mandato do parlamentar é automática, independentemente da quantidade de pena que foi aplicada. E aí o STF também se fundamentou no artigo 92 do Código Penal, como eu expliquei para vocês, que é aquele artigo do Código Penal que diz que a sentença condenatória pode determinar por si só, né, sem deliberação da Casa Legislativa, a perda do cargo. Inclusive a perda do cargo se for um cargo eletivo, se for um mandato eletivo. Então, é isso que a gente tem de mais recente no Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do plenário que diz que a perda do mandato nem mesmo depende da quantidade de pena aplicada. O que foi que aconteceu no caso da Carla Zambelli? O que foi que aconteceu no caso da Carla Zambelli? No caso da Carla Zambelli, a gente teve a acusação pelos 2 crimes lá de invasão de dispositivo de terceiro e de falsidade ideológica, e teve a condenação da Carla Zambelli a 10 anos de reclusão. E aí, quando a primeira turma do STF foi tratar da perda do mandato, o que foi que ela falou? Ela falou o seguinte, ó, nesse caso aqui, ela vai ter que cumprir pena em regime fechado inicial por mais de 120 dias. Por conta disso, a perda do mandato é automática com fundamento no artigo 55, inciso 3 da Constituição. Então, nesse caso da Carla Zambelli, a primeira turma se baseou na quantidade de pena que foi aplicada. Ela não seguiu o precedente mais recente do plenário. Ela poderia ter seguido se quisesse, mas ela seguiu aquele precedente um pouco mais antigo que a gente viu aqui, ó, da ação penal 694. Inclusive, o Alexandre de Moraes citou expressamente esse precedente para dizer que a Carla Zambelli podia perder o mandato de forma automática. Tá? Então, isso significa
que ficou superado aquele entendimento do plenário de 2022, que diz que a condenação criminal, independentemente da quantidade de pena, já acarreta a perda automática do mandato do parlamentar, não significa não que fica superado não, tá? Até porque em 2022 foi um precedente do plenário. Agora foi um precedente da primeira turma, tá? E esse precedente da primeira turma não rejeitou, não negou o entendimento de 2022 do plenário, não falou que estava superando. O que aconteceu foi que agora, no caso da Carla Zambelli, o Alexandre de Moraes quis se fundamentar unicamente ali no precedente da ação penal 694 e na quantidade de pena aplicada. Talvez para fugir de polêmica ou qualquer coisa do tipo. Ele quis jogar ali na zona de segurança. Ele quis se blindar, tá? É assim que eu vejo. Então, vamos ver agora o que foi que constou do voto do Alexandre de Moraes. A gente vai ver aqui o que ele relatou nesse voto dele e como ele decidiu, tá? Eu tenho aqui os prints do voto dele, então é exatamente o que está lá no voto, que está no julgamento virtual da primeira turma, e eu vou jogar na tela para vocês vão acompanhando comigo, eu vou riscando aqui as partes mais importantes e vou comentando, tá bom? Bom, vamos lá, vou jogar aqui então o voto do Alexandre de Moraes. Ele começa descrevendo as condutas, certo? Ele começa descrevendo as condutas conforme estava na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Eu trouxe aqui alguns trechos que falam das condutas dos acusados, que é o Walter Delgatti Neto e a Carla Zambelli, só para vocês verem aqui materializado tudo que eu falei, tá? Bom, daí ele fala aqui o seguinte, ó, o senhor Walter Delgatti Neto, de maneira livre, consciente e voluntária, sob o comando da senhora Carla Zambelli Salgado de Oliveira, invadiu o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, BNMP. Esse banco aqui, esse banco de dados, ele está, só para vocês entenderem, tá? Ele está dentro do sistema do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário, tá? Então ele invadia esse banco de dados com o fim de adulterar informações sem autorização expressa ou tácita e inseriu mandado de prisão e alvarás de soltura ideologicamente falsos. Então aqui ele teria cometido o crime de falsidade ideológica, né? Falsidade de conteúdo, né? Com os mesmos propósitos declinados no item anterior. Conforme retratado em análises técnicas e descrito no item anterior, a mando de Carla Zambelli, Walter Delgatti Neto, no dia 4 de janeiro de 2023, invadiu esse banco de dados, Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Além disso, promoveu a inclusão de mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Além disso, o texto redigido por Carla Zambelli e inserido no documento por Walter Delgatti revela que os denunciados atuaram com o óbvio fim de prejudicar a própria justiça na sua credibilidade e funcionamento regular, além de infamar especificamente a atuação da Justiça Eleitoral sob a presidência então do ministro Alexandre de Moraes nas eleições de 2022. É nítido o objetivo de alimentar posicionamentos infundados sobre o pleito eleitoral, de desdourar, desmoralizar o TSE, seus magistrados e o CNJ, com isso agitando e engajando seguidores da denunciada, conferindo-lhe vantagem política e de ordem econômica daí advinda. Daí ele segue falando o seguinte, o senhor Walter Delgatti Neto, de maneira livre, consciente e voluntária, sob o comando da senhora Carla Zambelli Salgado de Oliveira, nos dias 4 e 5 de janeiro de 2023, invadiu, evidentemente que sem consentimento de autoridade legítima, o sistema de automação judiciária, SAGE, mantido pelo Banco Central do Brasil e utilizado pelo Poder Judiciário. Após a invasão, Walter Delgatti, sob o comando de Carla Zambelli, emitiu documentos ideologicamente falsos com o fim de prejudicar valores juridicamente protegidos. Walter Delgatti, no dia 4 de janeiro de 2023, promoveu a inclusão de requisição de afastamento de sigilo bancário número
86504, relativa ao período de outubro de 2018 a outubro de 2022, mediante o uso das credenciais forjadas em nome de Adolfo Majado Filho, com a indicação do ministro Alexandre de Moraes como investigado. Olha aqui, foi aqui que ele quebrou o sigilo bancário, né, emitiu a ordem de quebra do sigilo bancário do Alexandre de Moraes. Houve também a produção de ordens ideologicamente falsas, ou seja, o conteúdo da ordem era falso, né? De bloqueio de valores contra o mesmo integrante do Supremo Tribunal, ou seja, contra o Alexandre de Moraes, que foram localizadas em 2 arquivos distintos. O primeiro, gerado em 30 de novembro de 2022, às 15h56, tinha a assinatura da magistrada Carla Dolabella Irtum. Ali determinava-se o bloqueio de 22.900.000 reais. Pelos metadados do arquivo, descobre-se que foi criado no computador de Walter Delgatti no dia 1º de dezembro de 2022, às 11h15 da manhã. Então, pessoal, isso aqui não é tudo não, tá? Não são todos os fatos que foram relatados pelo Alexandre de Moraes e que estavam na denúncia não, tá? São só alguns que eu coloquei aqui só para ilustrar tudo que eu expliquei para vocês. Agora, o que o Alexandre de Moraes decidiu e que já foi confirmado pela maioria da primeira turma, né? A maioria dos ministros já concordou com o Alexandre de Moraes, foi o seguinte aqui, o dispositivo da decisão, né? O que foi que ficou decidido em relação a Carla Zambelli. É isso aqui que está aqui na tela agora, ó. Então aqui já é a parte do voto que é o dispositivo, né? O que ficou decidido. Primeiro item, procedência e dosimetria da pena. Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares e julgo integralmente procedente a ação penal para: item A, condenar a ré Carla Zambelli Salgado de Oliveira a pena final a ser cumprida inicialmente em regime fechado de 10 anos de reclusão e 200 dias multa. O valor do dia multa equivalente a 10 salários mínimos nacionais. Então, a Carla Zambelli foi condenada a pagar 200 vezes 10 salários mínimos, certo? Considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento. E aí, por que ele condenou a Zambelli por isso tudo? Ele fala aqui no final. Pelas seguintes infrações penais. Artigo 154-A, parágrafo 2º do Código Penal, por 13 vezes na forma do artigo 71 do Código Penal, a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa. Esse crime aqui é o crime, entre aspas, tá? Não é esse o nome não, tá? Mas é o crime de vou chamar aqui de hackeamento. Não sei nem se usam essa expressão, mas é o crime de hackear, né? E o item 2, o segundo crime, ó, artigo 299 caput do Código Penal, por 16 vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa. Esse crime é o crime de falsidade ideológica. O hacker, o Walter Delgatti, também foi condenado por esses crimes aí, tá? Mas aqui a gente está tratando só da Carla Zambelli, certo? Daí ele continuou aqui, ó. Condeno ainda os réus Carla Zambelli Salgado de Oliveira e Walter Delgatti Neto ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos materiais e morais coletivos a 2 milhões de reais, a ser adimplido, ou seja, a ser pago em favor do fundo a que alude o artigo 13 da Lei 7347 de 85. Que lei é essa? É a lei da ACP, Lei da Ação Civil Pública. E que fundo é esse desse artigo 13? É o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. FDD. FDD, Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, certo? E aí, em relação à perda do mandato da Carla Zambelli, olha só o que ele falou aqui, ó.
Foi no item 13.2. Condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado a período superior a 120 dias e perda do mandato eletivo. Daí ele explicou por que ela estava perdendo o mandato aqui. Olha o que ele disse. Na hipótese do período de prisão definitiva do parlamentar a ser cumprido em regime fechado ser superior a 120 dias, a condenação criminal acarretará a perda do mandato parlamentar, independentemente de deliberação do órgão legislativo do qual o réu faça parte, ou seja, a perda automática. Isso porque o inciso 3 do artigo 55 da Constituição é expresso em estabelecer a perda do mandato caso o parlamentar deixe de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. E nesse caso incide o parágrafo 2º, ele colocou segundo, mas foi um erro material, né? Ele quis dizer parágrafo 3º, né? A gente viu já. Incide o parágrafo 3º da Constituição, que dispensa o debate legislativo sobre a perda, impondo à mesa da Casa Parlamentar apenas a homologação da perda do mandato. Dele continua. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 55 da Constituição estabelecem dois papéis diferentes para a Casa Parlamentar no que tange à perda de mandato de deputado federal ou de senador. De um lado, aí aqui ele corrigiu o erro material do parágrafo anterior, né? De um lado, o parágrafo 2º prevê uma função decisória, hipótese em que a maioria absoluta dos membros da respectiva casa resolve se haverá ou não a perda do mandato. De outro, o parágrafo 3º estatui uma atribuição meramente declaratória da mesa do órgão legislativo a que pertence ao condenado, da mesma maneira que ocorre na hipótese de condenação por improbidade administrativa. E aqui o Alexandre de Moraes se fundamentou nesse parágrafo 3º, tá? Daí ele conclui aqui falando assim, ó, como no caso concreto a pena a ser cumprida no regime fechado supera 120 dias, a nítida incompatibilidade entre o seu cumprimento e o comparecimento do sentenciado a no mínimo 1/3 das sessões legislativas ordinárias autoriza que o judiciário determine a perda do mandato do parlamentar condenado criminalmente e determina a incidência do disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição, de modo que a mesa da Câmara dos Deputados deverá apenas declarar a perda do mandato aqui decretada. Diante do exposto, decreto a perda do mandato parlamentar nos termos do inciso 3 e parágrafo 3º, todos do artigo 55 da Constituição Federal, que deverá ser declarada pela mesa da Câmara dos Deputados. E aqui tem as determinações finais, né? Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, espeça-se guia de execução definitiva, oficie-se o presidente da Câmara dos Deputados para os fins do artigo 55, parágrafo 3º, inciso 3 e parágrafo 3º da Constituição Federal e do artigo 92 do Código Penal. Então ele também se fundamentou aqui no artigo 92 do Código Penal, tá, pessoal? Que eu já expliquei para vocês que é o artigo que permite a determinação de perda do cargo público, inclusive se for o cargo eletivo. E, nos termos do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, os réus estarão suspensos de seus direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado. É o voto. Então esse foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, com o qual a maioria dos outros ministros já concordou. Então a Carla Zambelli já está condenada e já foi determinada a perda do seu mandato de forma automática. E a gente viu que essa perda do mandato realmente está de acordo com a Constituição e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? Então é isso, meus amigos. Foi um vídeo que ficou um pouco longo, mas que teve muita informação para vocês. Espero que tenham curtido, que tenha ficado tudo esclarecido. Continue acompanhando a gente aqui, deixa o like, se inscreva no canal, clica no sininho, ative as notificações e até a próxima.